Olá, hoje eu vou continuar a minha série do Common App. Nós já fizemos o nosso cadastro. Se você não fez ainda, dá uma olhadinha no meu canal que tem 2 vídeos bem curtinhos ensinando a fazer o cadastro. Depois de realizado o cadastro, nós vamos começar a aplicação para as universidades americanas. E aqui o e-mail e a senha que nós cadastramos. Prontinho, ele dá boas-vindas para você e nós temos umas 4 abinhas aqui em cima que eu vou ensinar uma a uma para você. O primeiro são as universidades, que nós não iremos fazer agora. Nós vamos iniciar o Common App. A primeira delas é o perfil, e o perfil ele já preenche com os dados que você fez no cadastro, e eu vou ensinar a preencher os outros. Então, a primeira pergunta que não estava no cadastro é se você tem algum sufixo no nome, como júnior, primeiro, segundo, terceiro. É só você clicar na setinha que ele mostra as opções. O meu não tem nada, eu não vou escrever nada. Outra coisa importante, quando tem esse asterisco vermelhinho, você é obrigatório a responder essa pergunta, sim? Aqui ele pergunta se você quer ser chamado por um nome diferente do seu nome. Eu não quero, eu coloco não. Caso você queira, você coloca yes e aqui você escreve como você gostaria, de ser chamado, qual o seu primeiro nome. Eu vou colocar não. Aqui ele pergunta com qual pronome você gostaria que eles tratassem você. Ele, ela, eles ou um outro pronome. Se você clicar aqui, ele também vai perguntar qual é esse outro pronome. No meu caso, ela. Ele vai perguntar se você já usou outro nome. Caso você tenha usado, você vai clicar sim e vai dizer como estava escrito o seu nome. No meu caso, eu vou dizer não. Aqui ele pergunta o seu gênero. Feminino. Caso você tenha outro gênero, você clica aqui e escreve outro gênero aqui. No meu caso, é feminino. A data de nascimento já foi escrita no cadastro, você dá continuar. No cadastro você já preencheu o endereço. Caso você precise mudar, clique no Change e mude o seu endereço. Aqui ele pergunta se você tem um endereço alternativo. Quando você mora sozinha e você quer botar o endereço dos seus pais, ou dos seus avós, ou do seu pai ou da sua mãe, não importa. Eu não tenho, eu vou colocar no. Caso eu tenha, eu coloco aqui e eu tenho que adicionar o endereço. Ok? É muito intuitivo. Aqui ele pergunta qual é o meu telefone preferido. Eu já anotei um telefone. Ele pergunta se é da casa ou se é o celular. Eu vou escrever que é o celular. Aqui ele pergunta se eu tenho um telefone alternativo. Se eu não tiver, eu coloco não. Se eu tiver, ele vai abrir uma caixinha para você escrever o telefone alternativo. Dá o continuar. Aqui ele pergunta qual o sexo que está escrito no meu documento. É o que está escrito no seu documento, sua certidão de nascimento. No meu caso, é o feminino. Lembre-se, quando tem um asterisco vermelhinho, você é obrigado a responder as perguntas. Então, todas as outras perguntas agora são alternativas, não interferem na sua aplicação, você responde se quiser. Nós vamos responder para você ver como que fica. Ele pergunta se você faz parte das Forças Armadas Americanas, você diz que não. Ele pergunta se você é latino ou hispânico, independe a resposta. Eu digo isso por quê? Porque tem pessoas que dizem que sim, que nós somos latinos porque vivemos na América Latina e nascemos aqui. Tudo bem, se você colocar que você é latino, aqui ele vai perguntar de onde você é, então você diz que você é da América do Sul. E aí ele pergunta qual a sua origem, se você é um índio americano, se você é um asiático, se você é um negro ou um negro americano, se você é um nativo do Havaí ou se você é branco, no meu caso branco. Tudo bem? E se você é branco, ele vai perguntar a sua origem, que você vai colocar que é outra e vai colocar que você veio do Brasil. Caso aqui você responda que você não é latino, porque você pode não querer ser considerado assim, não tem importância. Ele pula a pergunta e vem para cá, perguntando se você é branco e de onde você veio. Você coloca outro e Brasil. Independente da resposta, não vai influenciar na sua aplicação. Tudo bem? E aqui ele pergunta se você respondeu todas as perguntas do questionário acima e reafirma dizendo que elas são opcionais. Então, você vai colocar yes e vai dar continuar. Aqui pergunta quantas línguas você fala. Como eu falo português e inglês, eu clico 2. Se você fala espanhol, italiano, mandarim, você clica aqui. Aqui está a língua portuguesa. Aí ela, para mim, é minha primeira língua, porque eu sou nativa. Aí ela pergunta qual é a minha segunda língua. E aí ele pergunta se ela é minha primeira língua, se eu falo, se eu leio, se eu escrevo, ou se eu só converso com ela dentro da minha casa. Então, eu vou dizer que eu falo, que eu leio, que eu escrevo.
Aqui ele pergunta aonde você mora. Então, eu moro no Brasil, na cidade de São Paulo. E aqui ele pergunta quantos anos você morou nos Estados Unidos. Como eu não morei nenhum ano, eu coloco 0. E aqui você pergunta qual a sua cidadania. Aqui eu vou dizer que eu não sou um cidadão americano, que é a última opção. E aqui ele pergunta o país da minha cidadania. Eu vou escrever Brasil. Ele vai perguntar se você tem um visto válido americano. Caso você tenha, você vai lá no seu passaporte, pega o seu visto e vai escrever que você tem, porque aí ele vai perguntar qual é o tipo de visto. Se é um visto geralmente de turista, mas pode ser que você tenha um visto de estudante já estampado no seu passaporte, então você escreve qual visto você tem. E aí ele vai perguntar o número do seu visto que está escrito no seu passaporte e a data que ele foi emitido, ok? Como eu não tenho visto nenhum, eu vou colocar não aqui, aí ele não me abre essas caixinhas, tá bom? E aí ele pergunta se eu pretendo aplicar para um visto diferente. Eu vou dizer que sim, porque eu vou querer aplicar para um visto de estudante. E vou continuar. Essa última pergunta é essencial para que você consiga fazer a aplicação nas universidades americanas gastando apenas $50 com o teste de proficiência. Ele pergunta se pagar pelas taxas de aplicação das universidades americanas seria uma dificuldade para você aplicar. E você vai responder que sim, que é uma dificuldade você pagar. São até 20 universidades, cada uma custando de $30 a $100 em média. É muito dinheiro. Você diz que sim, só vem para essa última. Que você vai dizer que o funcionário da escola vai dizer que você não tem condições de pagar pela taxa de aplicação nas universidades americanas. E esse funcionário, quando preencher o Common App, vai dizer a mesma coisa. E assim, a escola vai decidir se você vai ter a isenção ou não vai ter a isenção. Por isso que eu sempre afirmei que são até 20 universidades por até $50. Porque alguma delas pode falar assim, não, a minha taxa de inscrição é $30 e é uma taxa pequena e eu acho que você pode pagar. E aí, se você quiser fazer a inscrição, você vai ter que efetuar o pagamento. Mas a maioria delas pode falar sim, não tem importância nenhuma, você não tem condições de pagar e nós vamos te isentar da taxa de inscrição. Por isso é muito importante marcar aqui e o funcionário da escola, que depois eu explico, vai marcar no Common App a mesma coisa. Aqui é a sua assinatura, que você vai escrever. E essa última pergunta é se você gostaria de obter informações sobre Strive for College. Strive for College é uma entidade não governamental que ajuda os americanos a terem financiamento nas universidades. Você pode escrever que sim, mas para nós não interessa, você escreve que não. E assim você acabou a primeira parte da aplicação do Common App. Eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar tão longo. Eu espero que você tenha gostado. Faça sua inscrição no meu canal. Clique no sininho para você ser avisado quando farei os outros vídeos para que nós possamos fazer a aplicação completa para as universidades americanas. Tchau!